Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. O caminho do reino será sempre exigente, pois nos tira da acomodação e de nossos convencimentos. É preciso apostar na vida bem no jeito de Jesus. Fazer da vida um dom exige renúncia. O reino tem o primeiro lugar em nossa vida, nos bens que possuímos, sobre nossos esquemas pessoais. É preciso ter forças para acolher e calcular todos os riscos para não cair em descrédito, como nos fala Jesus no Evangelho de hoje. Coloquemos em segundo lugar nossas preferências e, em primeiro lugar, os valores do reino. Intenções desta missa. Gema Banvarte e Áureo Ambil, pelo 7º dia de falecimento. Porida Mazzoni, aniversário de falecimento. Stefan Kurdoff, Antônio Mazzoni, Florentina e Stefano Hermann, Yolanda Mazzoni Guimarães, Alvino Guimarães, Érica Ming, Renato De Boni, Denise de Campos, Walter Amistalden, Lídia Maria Guti Amistalden, José Benedito Amistalden, Antônio Fernandes de Campos, Mafalda Fernandes de Campos e pela saúde de Maria de Lourdes Julião. Pedindo graças por intercessão do Padre Pio. Pedindo bênçãos, paz e harmonia pelas nossas famílias, nossos dizimistas, nossa comunidade e para o mundo. Também para nossos familiares, parentes e amigos que estão doentes e, em especial, pelo nosso cônego Álvaro Ambil. Pedindo graças e bênçãos e dando graças para os aniversariantes dizimistas e colaboradores do mês de setembro. Maria Aparecida Vitor Fácio, Leda Maria Mazeto Banvarte, Luiz Ferraz de Camargo Neto. Por todas as intenções pedidas no Facebook que não foram anunciadas e por todas as intenções que trazemos em nosso coração. Agora fiquemos em pé para receber, junto com o celebrante, o relicário de São Nicolau de Fly.
Vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa sentença. Tratai o vosso servo segundo a vossa misericórdia. Um bom dia para todos. Na alegria do encontro, estamos reunidos, celebrando o 23º domingo do tempo comum. E hoje recebendo com alegria a relíquia, um pedaço de um corpo que susteve uma vida, que está lá no céu agora. Então, para nós é sempre uma proposta de santidade. E nós nos santificamos no nosso corpo. Então é preciso que nós preservemos o nosso corpo, cuidemos do nosso corpo, porque ele foi criado, para dar glória a Deus. Então, acolhidos do Senhor, vamos iniciar esta celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, que é o nosso Pai, de Jesus, que é o nosso irmão, estejam conosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos nos colocar humildes agora diante de Deus, reconhecendo-nos pecadores e pedindo o seu perdão generoso. Deus é Pai e Mãe, cheio de bondade e de misericórdia. Ele tenha compaixão de nós, perdoe todos os nossos pecados e pelos caminhos do amor fraterno nos conduza para a vida eterna. Amém. E na alegria de reconciliados entoamos o nosso louvor. Glória a Deus, lá no céu.
Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e tenda de argila oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio, sem que lhe desses sabedoria, e do alto lhe enviasses teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. e dai ao nosso coração sabedoria.
piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Leitura da carta de São Paulo a Filemon. Caríssimo, eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nessa prisão, que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas sim espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenha de volta para sempre, já não como escravo, mas, muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele for para ti, tanto como pessoa humana, como irmão do Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Palavra do Senhor. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, 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 esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe,
sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que o virem começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar a construção. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus nos apresenta a qualificação do discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é aquele que é capaz de deixar tudo e todos os apegos para que possa então seguir. E Jesus especifica o que é o seguir: é tomar a sua cruz e vir atrás, não é? Para que a gente possa realmente ir para onde Jesus nos encaminha. Colocar os nossos pés onde os pés de Jesus foram colocados. Caso contrário, eu quero passar de lado, vou cair no abismo. Eu quero caminhar na frente de Jesus, vou ser atropelado. Então, a pedagogia de Jesus é essa. Tome a sua cruz. E qual é a nossa maior cruz? Cada um pensa agora um pouquinho aí. Qual é a maior cruz que você tem? Não, tem mulher olhando para o marido já, né? Tem marido, tem pais olhando para os filhos, não é isso? Mas não, olha no espelho melhor. Aí você vai descobrir qual é a sua maior cruz. É você mesmo. É porque você não se aceita. Você nunca está conformado. Você está querendo sempre mais, não é? Então, a palavra nos leva justamente a isso, a que nós nos conformemos com aquilo que nós somos, para que nós possamos ser aquilo que precisamos ser. Mas se eu não me aceito como eu sou, como é que eu vou mudar? Entendeu? Eu não tenho um parâmetro para mudar. Então, a proposta de hoje é muito forte. É muito forte. Nós temos nesse tempo de vida, nesse pouco tempo de vida que nós temos que realmente conhecer o caminho.
a verdade e a própria vida, como Jesus se autodefine. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que vem por mim, que vem atrás de mim, carregando a sua cruz, esse chega ao Pai. Aquele que quiser fazer um outro caminho não vai chegar nunca ao Pai. Então, precisamos estar atentos a essa proposta para a gente não fazer da nossa vida uma contradição. Quando nós contemplamos a vida dos santos, não é? Certamente isso que a gente vai contemplar na vida deles. A adequação da vida à realização da vontade de Deus. Isso que se chama se santificar. É a gente ter consciência de qual é a vontade de Deus e fazer então da nossa vida a nossa resposta a essa proposta. Que São Nicolau de Fly, portanto, cuja relíquia temos aqui diante de nós, nos ajude a isso, a fazer o caminho que ele fez, ouvindo a palavra de Jesus, para que, sendo fiéis na realização dessa palavra, nós possamos um dia nos encontrar todos lá junto de Deus, lá no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos então confiantes agora as nossas preces a Deus. Abençoai vossa Igreja, para que anuncie com firmeza a verdade e os valores do vosso reino, nós vos suplicamos, Senhor. Confirmai em vosso amor os que labutam a favor da vida e da dignidade dos feridos do mundo, nós vos suplicamos, Senhor. Conduzi nossas comunidades sob a luz de vosso Espírito Santo e assim vivam na união, na caridade e solidariedade dos que nós vos suplicamos, Senhor. Despertai em nós a alegria do vosso reino e que sejamos fiéis ao ensinamento de Cristo, que nos liberta e nos salva. Nós vos suplicamos, Senhor. Nós pedimos agora a intercessão de Nossa Senhora, a nossa Mãe de Lourdes, para que o Senhor Jesus nos conceda de tudo o que pedimos, aquilo que for o melhor para todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos celebrar o ofertório.
Vamos rezar para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda render-vos a devida homenagem e fazei que a nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com todos. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e é necessário dar-vos graças sempre, Deus do universo, por Cristo nosso irmão. É Ele a vossa palavra viva, pela qual tudo foi criado. Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, e sendo verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo, Ele nasceu da Virgem Maria. E para cumprir a vossa vontade, ó Pai, reunir um povo santo para o vosso louvor, Jesus estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando a uma só voz. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito de amor, o pão será corpo e o vinho sangue do Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice com vinho nas suas mãos. Deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, porque este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Ele será derramado por vós e por todos, para o perdão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Minhas irmãs e meus irmãos, carne e sangue de Jesus ressuscitado. É este o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebramos a memória de Jesus. Sua Páscoa para a glória nos conduz. Ser igreja é um desafio para nós. Unidade, justiça e caridade te pedimos, ó Senhor. Dá o descanso aos irmãos que já partiram. Reúne em teu reino aqueles que te serviram. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Preparando a nossa participação na refeição sagrada, nós rezamos agora como o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja.
Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos. Tomar parte nessa refeição sagrada. Jesus é o pão repartido, é o sangue derramado. Na sua carne e no seu sangue ressuscitado, ele tira o nosso pecado. Eu não sou de Deus. A carne e o sangue do Cristo ressuscitado nos guarde para a vida eterna. Amém.
assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente a minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Ó Deus, que nutris e fortificais os vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos por estes dons de vosso Filho, viver com Ele para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu quero deixar aqui os nossos sentimentos, a família do seu Áureo Mil, então é toda a família tradicional aqui na cidade de Indaiatuba, e lógico aqui em Helvécia. E caminhar nessa certeza de que aqueles que nos precederam, cujas intenções foram proclamadas, os nossos falecidos, eles aguardam por nós lá no céu, intercedendo, como São Nicolau lhe intercede. Então vamos pedir agora a... Hein? Tá, então a palavra está... Nós vamos ouvir agora. Podemos nos assentar um minuto? O Polizel vai nos dirigir algumas palavras a respeito da relíquia de São Nicolau de Fli. Já estive aqui outras vezes neste pequeno apostolado de São Nicolau de Fli. Em 2018, quando nós escrevemos a biografia de Frei Sigriste, filho desta terra, né, que tantas vezes celebrou neste altar, quando nós tivemos o primeiro contato com a biografia de Frei Francisco Erasmo Sigriste, nós também tivemos contato com a história de São Nicolau de Fli. São juntas, né? São intrínsecas. Lá em Piracicaba, de onde nós somos, Frei Sigriste introduziu esta devoção na capela do Jardim Glória. E em 2018, 2019, a comunidade da Suíça mandou para lá uma relíquia, igual a esta, de primeiro grau, e também uma imagem belíssima de São Nicolau e sua esposa Doroteia. Então, Piracicaba também se tornou, em plena favela, hoje não mais favela, mas sim comunidade do Jardim Glória, um local de expansão, um local de espiritualidade, um local onde também se cultua a vida e a memória de São Nicolau de Fli. No Brasil existe somente uma paróquia em homenagem que tem como padroeiro São Nicolau de Fli, que é a paróquia de São Carlos, também nascida daqui, do trabalho de Dom Constantino Amstalden. Além da paróquia de São Nicolau em São Carlos, existe no Brasil uma única capela em homenagem a São Nicolau de Fli, que é em Campinas, nas terras que foram da família von Zuben, e hoje faz parte da paróquia de Santa Luzia. É para esta capela que a comunidade da Suíça enviou também esta relíquia. Então, nós temos 4 pontos de devoção forte da devoção de São Nicolau. O primeiro deles é aqui. Aqui está a origem de tudo, aqui está a obrigação de cada um de nós de continuar com essa devoção. O segundo local, São Carlos, paróquia de São Nicolau de Fli, obra de Dom Constantino Amstalden. O terceiro lugar, Piracicaba, na capela de São Francisco de Assis, que é obra de Frei Francisco Erasmo Sigriste. E o quarto lugar agora, de devoção forte e da presença de São Nicolau de Fli,
a capela de Campinas, nas terras que foram da família von Zuben. Para nós é um orgulho poder trazer esta relíquia aqui hoje, um prazer imenso. Domingo que vem ela estará na paróquia de Santo Antônio de Indaiatuba, onde está o padre Marco Amistalden, e no dia 18 de manhã ela será entregue definitivamente para a capela de Campinas. A mensagem de São Nicolau é, como a de todos os santos, é atual, é a mensagem de paz, é a mensagem do amor à família, é a mensagem daquele que obedece e faz a vontade de Deus. Nos dias de hoje é uma mensagem atual, necessária e que nos faz viver melhor. Então, muito obrigado a vocês por esse momento, obrigado ao Padre Chico por ter dado esse espaço tão especial a esse tríduo. Hoje aqui, domingo que vem às 18 horas na paróquia de Santo Antônio, de Indaiatuba, do Padre Marcos, e no dia 18 em Campinas, na capela. No dia 25, quando é dia também de São Nicolau, ela já estará lá cultuada e lembrada pelo povo de Campinas. Muito obrigado. Para a bênção final agora, o Padre Chico vai nos abençoar todos com a relíquia de São Nicolau a partir daqui da frente do altar. Vamos acompanhar a bênção. E depois o Padre Chico vai descer, vai segurar a relíquia, segurar aqui mesmo, e vai segurar a relíquia para todos quantos quiserem poder tocar a relíquia e pedir as bênçãos de São Nicolau de Fli. Então, após a bênção, podemos formar uma procissão para tocar a relíquia de São Nicolau de Fli. Procedamos à bênção. Pela intercessão de São Nicolau de Fli, de Nossa Senhora de Lourdes, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso. Ele é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Amém.